Graça e paz, irmãos. Eu creio que os irmãos, por certo, estiveram durante essa semana intercedendo junto ao trono da graça por esse tempo, para que o Senhor nos conceda a graça, nos conceda a unção e direção no Espírito, para ser preciso e expressar claramente a carga do Espírito, naquilo que o Senhor tem nos preparado nessa manhã. Amém, irmãos? Vamos ter uma palavra de oração, então vamos começar então. Nos curvamos diante de Ti, Senhor. Somos necessitados da Tua graça, da Tua unção, da Tua direção. Queremos perceber a ênfase do Espírito nessa manhã, a direção clara que o Senhor quer nos trazer, Senhor. Nos ajude, guarda esse ambiente, nos proteja de tudo aquilo, de toda a militância das trevas, contrária ao fluir, o mover do Senhor. O Senhor sabe a necessidade do Teu rebanho, do que nós precisamos. Por isso, seja misericordioso conosco, Senhor, e nos guarda de toda hoste do mal, Senhor. Nos livra, Senhor. Nos guarda, nos livra de nós mesmos e nos ajuda a acolher com mansidão a palavra em nós implantada, agora poderosa para salvar as nossas almas. Nos encomendamos à Tua graça nessa manhã, em nome de Jesus. Irmãos, eu confesso que eu já pensei, tenho meditado sobre esse versículo, mas vou aproveitar que Renato falou aqui nessa manhã e vou falar sobre esse versículo. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Por que a palavra fala dessa maneira? Acolhei. É aqueles mais um dos imperativos do Novo Testamento. Acolhei com mansidão. Por que o Espírito Santo nos dá essa nota? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Porque muitas vezes, em nós, na nossa natureza natural, nós somos brabos, nós somos nervosos. Não estou falando especificamente, estou falando que isso é da nossa natureza, nós somos brabos. E quando a palavra muitas vezes nos encontra, essa manifestação de brabeza, ela fica à flor da pele. Às vezes o Espírito usa e de traz uma palavra e você resiste. Você não percebe, às vezes nós não percebemos a luta que há no mundo espiritual para que a palavra entre nós e faça aquilo que o Espírito deseja. E às vezes, sem nós percebermos, sem termos discernimento, nós resistimos àquilo que Deus quer fazer. Às vezes você recebe, você está aí sentado, às vezes eu estou sentado também, nós recebemos uma palavra, e essa palavra vem direto do trono da graça e atinge você, e toca na sua controvérsia. O que é que nós fazemos? Ou nos humilhamos diante do Senhor, e recebemos a palavra com mansidão, e dizemos: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu fui encontrado pelo Senhor, me dê graça, eu quero me arrepender do que o Senhor está falando direto a mim. Isso deve ser a nossa primeira atitude, mas às vezes nós estamos na carne, e às vezes ao invés de recebermos a palavra, nós resistimos no Espírito, a quem fala. Isso é uma realidade, nós não podemos correr dela. Isso acontece muitas vezes, que nós, em vez de recebermos com humildade, nós resistimos a quem fala, não sabendo que o Espírito Santo está nos visitando naqueles assuntos, naquelas nossas controvérsias. Então nós nos privamos de receber a porção que o Senhor nos tem preparado. Que o Senhor nos ajude nesses dias, irmãos. São dias muito difíceis. Há uma batalha muito grande para que as realidades de Cristo, elas não desçam ao nosso espírito. Então a recepção nesse dia tem sido um lugar onde a batalha tem sido muito grande. Às vezes o inimigo não se importa. Não, aquele ali, o quem esteja falando, quem quer que seja, já estou percebendo que tem carga. Bom, então qual vai ser a guerra? É trabalhar na recepção dessa palavra.
é impedi-la de qualquer maneira a sua o seu frutificar. Porque o semeador não é impedido de semear, mas o trabalho está no caminho do semeador, aonde essa semente vai cair. E aí é onde está o nosso problema. E essa batalha está aí. Vamos tomar muito cuidado, irmãos. Vamos tomar muito cuidado. Às vezes nós falamos, tanta palavra, tanto isso, tanto aquilo, mas às vezes o assunto está na recepção. Que o Senhor nos ajude. O Senhor tenha compaixão de nós, porque é uma batalha muito grande. Irmãos, eu confesso que preciso muito da ajuda do Senhor para nós retornarmos esse texto, mas algumas coisas me saltam ao coração. E eu preciso ser claro com aquilo, com a carga que o Senhor tem colocado no meu espírito. O assunto das reuniões da igreja. Quando nós não andamos no espírito, muito prejuízo tem sido trazido às nossas reuniões. O Senhor tenha de compaixão de nós. Às vezes nós estamos nos movendo nas emoções. Às vezes nós ficamos somente importando com as coisas exteriores. E às vezes nós nos importamos a fonte das coisas. Então, como eu falei alguma coisa na semana passada, às vezes nós podemos ser aqueles que vão contribuir, cooperar com o Espírito Santo, para que ele mova-se mais amplamente e encontre caminho na sua igreja. Ou senão nós nos tornamos aqueles que são pedra de tropeço com muita boa intenção. Muito boa intenção. Todas as manifestações da reunião da igreja precisam ser encabeçadas pelo Espírito Santo. Se nós não tivermos debaixo desse mover, nós temos nos tornado pedra de tropeço para aqueles que têm as suas faculdades espirituais exercitadas. São pessoas que discernem. O tempo vai avançando e eu começo a perceber que entre nós há irmãos e irmãs que vão crescendo em discernimento espiritual. Eles percebem as coisas muito prontamente. Graças a Deus por isso, estão atentos. Às vezes percebem com quem está a carga da palavra. Não nos enganemos não, irmão. A igreja não é boba. Percebe com quem está a carga da palavra. Percebe a direção. E às vezes nós estamos desavisados no meio do povo de Deus. E às vezes nós precisamos ser trazidos à realidade do Espírito. A uma outra experiência. A um outro nível. Que muitas vezes nós não estamos. E precisamos estar atentos para que com as nossas emoções nós não venhamos a atrapalhar o mover específico. Quer ver uma coisa? Às vezes nos ajuntamos aqui, vamos aqui, irmão, uns 6 irmãos, 7, 10 irmãos, vamos orar aqui. Irmão, preste muito bem atenção, irmão. Parece ser simples, mas naquela simples oração, naquele simples ajuntamento, ali o Espírito já deu carga a quem vai orar. Mas a gente não. A gente ficamos crentes folclóricos. A gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Porque se você orar no lugar do irmão ou da irmã que está com a carga, você vai trazer confusão. Parece ser simples, mas as coisas do Espírito são simples, mas são delicadas. E aí a gente se mete, vamos orar aqui, então vamos orar. Calma, vamos sossegar. Se a carga está com você, com ousadia, levante a sua voz e ore. Porque o Espírito está lhe dando carga. E se você é um pouco exercitado, você começa a perceber isso. Que quando coisa ali, seu coração aquece, e é você que é para orar. Quando não é, fica observando. Observa, irmão. Nós precisamos aprender a obedecer o Espírito. O que nos falta nesses dias
é educação espiritual. Às vezes nós não sabemos onde entrar, de que maneira entrar nos assuntos, vamos nos metendo pelos assuntos, e aí pensa que não, a gente está tendo prejuízo espiritual e não sabe. Por que está acontecendo isso? Por causa da sua falta de submissão ao Espírito, de obediência. E aí por isso, por essas e outras coisas que nós não crescemos. Mas vamos voltar para o nosso texto de Romanos 12, 1 a 2. Às vezes nós interpretamos que o Espírito não se moveu na reunião, mas às vezes estamos equivocados. O Espírito se moveu e você não viu. Outras vezes você está dizendo que o Espírito se moveu, mas não houve mover do Espírito genuíno. É batalha, irmãos. Isso não é brincadeira. Isso é batalha. Então, cada reunião que eu e você participarmos, que estivermos indo, nós precisamos orar na dependência simples do Espírito Santo se mover. Que às vezes nós temos preparado as coisas, mas às vezes o Espírito não quer e se move por outro caminho. E nós precisamos estar sensíveis. Ele pode mover as coisas porque tem uma carga específica e às vezes a gente está preso às coisas que é nossa. Não, vai se mover como eu quero. E aí a gente perde a visitação do Espírito. Às vezes as reuniões caseiras, reunião de oração, de exercício dos dons. Recentemente nós mesmo fomos surpreendidos, a gente começa a reunião começou diferente. Quando chegou no final, irmãos, você percebeu? Irmão. Porque, às vezes, quase sempre, as nossas tradições estão atrapalhando o mover do Espírito. Porque nós já temos uma forma formatada de nos movimentarmos. Mas o Espírito não está preso a essas coisas. Às vezes o Espírito tem uma outra carga específica. Tem um assunto ali que é no sentido de responder uma oração e a gente não percebe. Então, se alguém quer ser espiritual, o caminho é ter o conhecimento espiritual, que advém da obediência. Às vezes está pensando que o mero conhecimento bíblico vai nos levar a um crescimento espiritual. Aí eu estava me lembrando que enquanto eu meditava sobre essa palavra, vou dizer especificamente aos jovens, mas a todos nós, irmãos, até o nosso estudo da palavra precisa ser guiado pelo Espírito. Mas como é isso? Irmãos, se nós não vigiarmos, eu me lembro, me corrija se eu estiver errado, que tinha, me parece que 2 irmãos ou um grupo de irmãos em uma localidade, que eles queriam porque queriam o ministério da palavra. Queriam porque queriam, e começaram a orar. Eles receberam o ministério da palavra? Receberam. Mas quem foi que deu a ele? O inimigo deu a eles o ministério da palavra. Irmão, como é que é isso? Irmãos, nós precisamos perceber em que ambiente nós estamos lidando, irmão. Onde é que nós estamos pisando? Não é brincadeira. Então o jovem desavisado, às vezes ele não aprendeu e nós precisamos nos ajudar uns aos outros, a nos voltarmos para o Espírito, dependermos do Espírito, porque o Espírito vai lhe direcionar na sua leitura diária. É Ele que vai eleger os assuntos que vão ser pensados e vai trazer a carga no seu coração e vai começar a trabalhar aquele assunto primeiro em você. Então aquele assunto vai crescer, aquilo vai ser a tônica da sua vida, dentre outros assuntos, e vai lhe dar graça para falar. E às vezes estamos nos perdendo, irmãos. Mas irmão, como é que é isso? Ler a Bíblia é espiritual, ter conhecimento bíblico é espiritual? Sim. Quando ele é governado pelo Espírito Santo. Se não for, às vezes nós notamos algumas ênfases inadequadas. Alguém que está sendo tocado pela palavra, aí a igreja discerne, é algo diferente do que alguém está estudando
e com algumas motivações impuras que ele ou ela ainda não discerniu. E aí, quando traz essas coisas, os que são mais experimentados começam a perceber cheiro de carne no assunto. Mas às vezes a pessoa não se dá conta. E às vezes você tem que dar uma... Calma aí. Porque a Assembleia não pode receber esse assunto. Os irmãos não podem receber esse assunto. Veja, irmão, as coisas são sensíveis, irmãos. As coisas não são de qualquer maneira. Nós precisamos prestar atenção, porque senão o inimigo pode nos distrair. Um assunto que o Senhor está lhe dando, algo no espírito. Ou senão, um assunto que é espiritual, mas você está recebendo na carne, se movendo na carne no assunto que é espiritual. Por isso que nós precisamos de ajuda dos nossos irmãos. Precisamos muito nesses dias. A independência na igreja foi crucificada. Só tem uma que precisa permanecer e que nós devemos nos apegar e aferrar ela. É a dependência do Espírito Santo de Deus. Depender para tudo. Já nesse assunto aqui, falando da dependência, lendo esses textos de Romanos 12, 1 a 2, saltou-me também aos olhos esse assunto do serviço e onde ele começa. Eu já falei alguma coisa desse assunto, mas vamos ler o texto, Romanos 12, 1 a 2. Alguns, por não entender o caráter de Deus, têm interpretado incorretamente as Escrituras. E essa falta de exatidão tem levado a interpretar coisas que nós não podemos receber, se nós estivermos no Espírito. Alguns princípios espirituais, como a graça divina versus a responsabilidade humana. Esse é um assunto que é básico para nós. Se nós não compreendermos, que eu me lembro disso, o irmão Dino falando, que Deus nos deu graça para assumirmos a nossa responsabilidade na graça. A parte de Deus está feita. Agora a nossa precisa chegar para se adequar e se fundamentar no que Ele já fez. Então nós precisamos assumir a nossa responsabilidade com a graça. Só a nossa responsabilidade não resolve o assunto, é carne. Só a nossa responsabilidade, sem dependermos da graça, para que nós não nos exaltemos, nos gloriemos, podemos estar incorrendo no assunto de estar militando na carne com muita boa intenção. Então, as duas coisas precisam estar juntas. Graça divina, responsabilidade humana. Deus não vai nos isentar da nossa responsabilidade. Ele já fez tudo no Calvário? Amém. Mas agora tem a nossa parte? Também tem. As duas precisam que se encontrar. Por isso que tem os imperativos do Novo Testamento. Ah, mas Deus já deu tudo. Sim. Mas por que tem os imperativos do Novo Testamento? Rogo-vos, irmãos. Por que esse rogo? Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em outras versões diz espiritual. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis. No original grego fala dokimazen, para discernirdes qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renato estava ali, eu estava, Senhor, para onde é que eu vou? Mas ali o irmão falando do assunto da vontade de Deus, eu digo, o assunto está por aqui, a vontade de Deus. Mas voltando ao início, rogo-vos, pois, irmãos, como eu falei semana passada,
que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Não. Esse rogo aqui não é puramente a natureza humana. É o homem na graça, o homem que recebeu graça, recebeu misericórdia. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, vocês receberam misericórdia. Então, por essas misericórdias eu rogo que vocês receberam, porque essa misericórdia trouxe a vocês para um lugar que vocês não podiam. Deus colocou o seu coração nas suas misérias. Você não podia andar no Espírito. Você não podia perceber o mundo espiritual. Mas agora você recebeu graça. Agora você recebeu, agora você pode. Então, com essa capacitação, ele está dizendo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então nós recebemos graça, mas mesmo recebendo graça, o Espírito Santo chama-nos a atenção da nossa responsabilidade, que apresenteis. Você precisa apresentar o corpo. Nós precisamos, a Miriam Mudinho falar, não pode sacar o corpo, não pode tirar o corpo, você tem que botar o corpo. De manhã, quando você levanta, apresenta o corpo. Antes de dormir, apresenta o corpo. Quando houver uma necessidade de serviço, apresenta o corpo. Às vezes a gente está... E nesse assunto aqui, eu tenho que ser sensível, verdadeiro e honesto com os meus irmãos. Confesso que... Porque quando a gente fala essas coisas, parece que a gente está falando coisa lá do alto do céu. A gente precisa trazer essas coisas para o nosso nível, para o nosso viver diário de igreja. E eu preciso reconhecer diante dos amados irmãos que tenho visto muitos irmãos e irmãs que estão apresentando os seus corpos. Tenho aprendido pela graça. Por onde eu começo? Deixe-me falar uma coisa. Não falei com as irmãs, mas nesse ano eu fui profundamente tocado. Quando eu estive ali no acampamento dos jovens. Aí eu comecei a fazer cálculos. Tem uma conferência... E os irmãos e as irmãs estão ali. Em 3 dias a gente está ali, a gente se envolve no serviço e prepara a conferência. Quando eu comecei a fazer cálculo, essas irmãs estão aí fazendo um serviço equivalente a 3 conferências e mais alguma coisa. Se dando ao Senhor. De manhã elas estavam na cozinha. Antes do almoço elas estavam lá. De noite na janta. Nisso, aquilo. Irmãos, eu fiquei, confesso, encantado, fiquei impactado com o serviço que aquelas irmãs estavam prestando. E o que eu vejo também muitos irmãos e irmãs aqui têm feito, apresentando o seu corpo. Isso é louvável diante do Senhor. Todos nós precisamos aprender. Todos nós precisamos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Porque sem esse pensamento, sem nos armarmos com Ele, nós iremos sacar o corpo. Vamos tirar o corpo fora, como diz na expressão, né? E aqui está dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Aí o verso diz, né? Eu vou ler aqui, em Efésios. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, essas misericórdias que nós recebemos, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Recebemos vida? Recebemos vida. Aqui está dizendo que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, nele, no Espírito. Então nós apresentamos o nosso corpo. Santo. Nós éramos santos? A justiça dele foi o quê? Imputada a nós, agora nós somos santos. E agradável a Deus. Se é agradável, preste bem atenção, irmãos. Se é agradável, é no Espírito. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não há, pelo contrário, Deus não se agrada dos que estão na carne. Então, esse sacrifício aqui, por isso que está falando, rogo os irmãos pelas misericórdias. Então, vocês receberam misericórdia para servir no Espírito. E no Espírito você pode apresentar o corpo por sacrifício vivo.
santo e agradável a Deus, que é um culto espiritual. Quando nós nos apresentamos para servir, nós estamos cultuando a Deus no Espírito. Lembra lá dos irmãos em 2 Coríntios 8:5, que diz assim, que eles primeiro fizeram o quê? Eles se deram primeiro ao Senhor e depois a nós. Então nós precisamos apresentar o nosso corpo a quem? Ao Senhor. Como diz aqui, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o vosso culto espiritual. Então toda vez que nós estamos servindo, nós estamos apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo. Isso precisa ser a tônica, mas isso precisa começar no Espírito. O Espírito dá a ordem, você está no Espírito, então você tem a mente de Cristo, o mesmo pensamento que há nele aflora do seu Espírito e dá ordem, a alma prontamente se submete com a vontade e o corpo se apresenta. Veja, irmãos, que não pode ser quebrada essa ordem. O assunto precisa começar no santo do teu espírito. É lá que começa o serviço. É lá, não é em outro lugar. Se for em outro lugar, é um serviço na carne. Conquanto você esteja servindo, não há agrado de Deus no seu serviço. Muito cuidado nisso. Muito cuidado. 2 irmãos podem estar servindo no mesmo lugar, na mesma função, na mesma hora. Um está servindo no espírito e o outro está na carne. A gente não pode se assustar com essas coisas, a gente precisa ver a realidade desses fatos, irmãos. Ou a gente pensa que tudo o que nós fazemos está no Espírito. Nós precisamos, por isso que o assunto da consciência é um assunto que precisa ser revisto por nós. Que a consciência vai ser tocada pelo Espírito Santo. E Ele vai lhe testificar. Se não tiver no Espírito, Ele vai trazer o arrependimento necessário. Para você se arrepender, voltar e se esconder em Cristo. E permitir que o Espírito te conduza no servir ao Senhor. Não as suas emoções. Eu estou emocionado, aí eu começo a fazer, me movimentar. Não, irmãos. Precisa haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, no serviço, mais especificamente, há algumas situações. Há alguns que são colocados para ser provados. De repente, aquele irmão, a assembleia, os anciãos, os presbíteros, supervisores, estão observando cada irmão e cada irmã. E percebe-se que aquele irmão está com o espírito correto. Ele está aí servindo, ali, aqui. Irmão, a partir de hoje, um exemplo só. Todo domingo, você vai, quando os irmãos do louvor terminar o serviço, você irá cobrir. Você só vai pegar aquela coberta e vai cobrir os instrumentos e deixar tudo no lugar. Está certo? Está certo. Então esse irmão está sendo provado. Mas pode ser que aquele irmão começou, ele fez nessa semana, na outra, pá. Daqui a 3 meses você procura ele, os instrumentos não estão cobertos, ele sumiu. Não tem carga, ele foi reprovado. Ele estava na prova, a palavra não fala isso, que primeiro sejam provados, então é por aí. Então colocou, o irmão sumiu, os instrumentos todo domingo fica descoberto. Uma situação. Uma outra situação, uma irmãzinha no meio da assembleia, o coração dela queima, ela não pode ver a bateria nos instrumentos descobertos. Ninguém falou nada para ela. Todo domingo ela vai lá, pega aquela capa, joga lá, cobre,
chovendo, fazendo sol, dia santo, não importa. Passou um ano, aquela irmã, todo domingo ela cobre aquela bateria. O mesmo sentimento que há em Cristo Jesus para servir se manifestou naquela irmãzinha. E ela faz isso sem ninguém mandar. Mas nós precisamos nesses dias ter esse mesmo sentir de servir independente de qualquer coisa. Por quê? Porque você começa a perceber que esses irmãos e irmãs que começam a fazer isso, esse serviço começou no Espírito. Ele tem estabilidade, ele é perene, se chover, não importa o que aconteça, se ninguém fizer, ele ou ela vai fazer. E é esse Espírito que nós precisamos. Todos nós precisamos ter esse Espírito. Mas aí, todos os grupos estão aqui presentes. Aí caiu na sua escala o seu grupo domingo que vem. Arrumar no sábado começa. Uma vez por mês. Uma. E você não apresenta o corpo. Que é isso, irmãos? Que sentimento é esse? Nós precisamos nos arrepender. Às vezes um grupo com 20 pessoas. Não, calma. Não é um grupo só, são 2 grupos. E às vezes naquele ajuntamento tem 30, 40 irmãos. Vem meia dúzia, mas tranquilos. Estão servindo ao Senhor porque o serviço começou no Espírito. Não murmura, não fala nada, fica quieto. Vão lá, serve. Mas se nós vermos particularmente em um grupo caseiro, vamos dizer em 2. Às vezes nós temos o termômetro do que acontece em toda a Assembleia. Nem todos têm o mesmo sentir que houve em Cristo Jesus. Nós queremos muitas coisas. É isso, nós queremos. Nós queremos muitas coisas. Mas ter o mesmo sentir, o mesmo pensar que houve em Cristo Jesus, não é para todos, irmãos. Isso significa que nós não estamos andando no Espírito. Nós precisamos nos humilhar diante do Senhor. É verdade que alguns irmãos que estão aqui têm dificuldades, tem problemas de saúde, isso e aquilo, mas às vezes eu estou observando que aqueles que têm problema de saúde, que têm isso e aquilo, são os que ficam. E os outros vão embora. Irmão, isso é coisa de família, irmão. Parece ser simples, às vezes nós queremos uma palavra do terceiro céu. Mas nós não queremos ser tocados onde nós precisamos. Nós estamos apresentando o nosso corpo ou nós estamos escondendo o corpo? Quando eu falo isso colocando até irmãos e irmãs aqui que são exemplos para mim. Irmãos e irmãs aqui que são exemplos para mim. Eu preciso aprender com eles. Falo isso diante do Senhor. Preciso aprender com esses irmãos e essas irmãs. Preciso aprender. Um espírito de servidor, de servidora. Aonde está precisando, você pode contar com ele, pode contar com ela. Que às vezes a gente olha assim, esse local está aqui, você chega domingo, senta, você levanta, mas você não sabe quantas almas tiveram que ficar penduradas na cruz, para que muitas coisas estivessem em ordem, para que você estivesse desfrutando do local de reunião, sentar aí para ouvir a palavra. Mas a vida normal da igreja é uma vida de serviço, irmãos. Por que hoje, às vezes em lugares, eu já falei isso, mas eu vou repetir mais uma vez, se contrata como é que chama? Eu até esqueci. Os zeladores. Irmãos, que evangelho que nós temos ouvido? Por que uma assembleia tão grande contrata zeladores? Por que os irmãos ali da assembleia não podem ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus? Se esconder em Cristo, às vezes você é grande, então agora você vai descer, vai pegar a vassoura, pano de chão. O mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, com a água e a toalha. Tu me desse uma lição, a gente canta, de um padrão que nunca falha para viver minha comunhão. Muito lindo isso. Mas na nossa realidade,
A água e a toalha, eu quero distância. Às vezes nós não falamos. Podemos até falar de outra maneira, mas a nossa realidade fala ao contrário. E nós estamos querendo muita coisa. Nós queremos crescer, mas ter o mesmo pensamento que eu vi de Cristo Jesus. Irmãos, o pensamento de Cristo Jesus, ele sendo... eu fico impressionado com a narrativa dos evangelhos e dos apóstolos. Eles viveram com Cristo. Eles não falam nada diferente. Quando eles veem, quando eles se lembravam daquilo, eles descrevem com tanta lembrança que eles viram um homem que deixou o trono da sua glória e se humilhou e não se importou, e nós cantamos isso, mas se disponibilizou, e nós, conquanto falemos, conquanto cantemos, esse sentimento ou esse pensamento está muitas vezes longe de nós. Como que eu vou crescer espiritualmente se eu não tenho a tiracola comigo, a água e a toalha? Por que eu não me envolvo? Às vezes nós queremos ter muito conhecimento. Nós precisamos estudar a palavra. Nós precisamos nos dedicar, sim, precisamos. Mas antes que tudo isso, nós precisamos submeter o Espírito Santo para que essa palavra, ela toque em nós e mostre lá no Evangelho de Marcos aquele servo sofredor, aquele que se deu humildemente, aquele que apresentou o seu corpo. Desde quando ele desceu da sua glória, ele apresentou o corpo, até quando aquele corpo foi levantado naquela cruz. Então rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo ao sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Irmãos, nós estamos prestando um culto a Deus, por isso que não pode ser na carne, não pode ser de qualquer maneira. Esse serviço precisa começar no Espírito. O que é que Paulo fala? Romanos 1,9. Vamos ler Romanos 1,9. Romanos 1,9. Porque Deus, aqui é o apóstolo Paulo falando, a quem sirvo, aonde é que Paulo serve, irmãos? No Espírito, muito bem, no Espírito. Não é na energia natural dele, na força que ele apresenta o corpo de qualquer maneira, não. Começa no interior. Por isso, deixa eu fazer aqui agora um parêntese, algo que eu me lembrei e estava meditando essa semana. Por isso que, sem andar no Espírito, preste bem atenção, irmãos, anotem isso. Se nós não andamos no Espírito, o processo de salvação da nossa alma está comprometido. Isso não é só para os irmãos espirituais andarem no Espírito. Se eu e você não andar no Espírito, o nosso processo de salvação da alma, o que vai nos levar naquele dia a receber galardão, recompensa, ou sermos lançados lá para sofrer o dano da segunda morte, vai depender se a nossa alma foi salva ou não. E o processo de salvação dessa alma começa no Espírito. Sem andarmos no Espírito, não existe salvação da alma. Anotem isso. Porque é no Espírito que vem o comando. Você está em uma situação e o Espírito vai falar claramente. O pensamento de Cristo Jesus nessa situação para você é apresentar o corpo. E você não apresenta. Então, você vai ter prejuízo. Porque você não apresentou esse corpo que o Senhor lhe deu. Como culto. Isso é culto racional, irmão.
Isso é um culto a Deus, apresentar o corpo. Que entendamos que o servir é um serviço que é um culto em si mesmo. Um culto de ações de graças, de louvor, de adoração, porque você apresentou o corpo para a coisa mais simples que for, que seja. É lavar um banheiro, lavar um salão, é dar uma limpada na bateria, é ajustar as coisas, e por aí vai. Então, o vosso culto racional, então, sem andar no Espírito de novo, vou enfatizar para os irmãos, percebe que essa é a ênfase. Sem andar no Espírito, nós não iremos amadurecer nunca. Iremos ficar no mesmo estado. Aí eu me lembro, porque Moabe não foi mudado de vasilha em vasilha. Moabe continua deitado nas fezes do seu vinho. Os irmãos sabem o que é as fezes do vinho? Não sabem. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver. Aqui não tem uma garrafa vazia, eu não vi. Quando você pega a garrafa, eu não sei onde é que estão as garrafas vazias. Depois que você pega ela, principalmente essa daí que eu andei reparando, o vinho sai, fica uma borrazinha ali. E essas borras estão na nossa vida. Ali. Isso aí, irmãos. Os irmãos estão vendo aí? O que está ali no fundo, que deixou a garrafa daquela cor, é a borra, as fezes do vinho. E às vezes muitos de nós estão cheios dessas borras. E o Senhor precisa nos mudar de vasilha em vasilha. Vai tirar você do seu ambiente, do seu conforto. Para quê? Quando tira você daquele ambiente, muda você. São os Isso, os transfegadores que precisavam pegar Moabe ali, derramar em outra vasilha e a borra fica lá. E aí daqui a pouco já decantou aqui, passa para outro, e assim vai ficando. Convém que ele cresça e que eu diminua. Mais de você vai ficando lá naquelas vasilhas velhas. Mas às vezes muitos de nós têm conservado esse sabor amargo na vida. Esse sabor tem passado. É perceptível esse sabor. Porque os irmãos têm que desfrutar o Cristo que é em você. E eles percebem esse vinho que está tomando. Lugares que a gente não percebe, não permite ser tocado, então vai ficando ali. E Moabe não foi tocado de vasilha em vasilhas. E muitos de nós conserva aquele gosto, aquele sabor. Aí você olha para aquele irmão, para aquela irmã, mesma coisa. Os anos se passaram, mesma coisa. Continua mesmíssimo. Não mudou um pouquinho. Aí, por isso que nós não entendemos o amor de Deus. Porque o amor dele é tão grande que ele vai enviar os transfegadores para te mudar de vasilha em vasilha. Se você quiser, se você permitir ainda. Ainda tem isso. Deus conta com a nossa ajuda. Na economia dele, ele quis contar. Por isso está dizendo aqui, rogo-vos, é um rogo para você apresentar. Se você não apresentar, vai ficar lá aquela borra que vai ficar o tempo todo apresentando aos irmãos essa borra. Se vinho com borra, não serve. Os apreciadores do bom vinho não vão gostar. E o nosso Senhor, Deus da qualidade, quando ele fez e mudou aquela água em vinho, foi o que aconteceu com o mestre de sala. Ué, você guardou o melhor vinho, todo mundo faz o contrário. Dá o melhor depois que a turma está já lá. Aí joga o sangue de boi lá, dá qualquer coisa, porque já passou o vinho do Porto, agora dá qualquer coisa aí que a turma já está alegre, qualquer coisa faz alegria. Hã? Não percebe mais nada. Toma até vinho com borra, mas tudo bem. Já foi. Então, irmãos, o Senhor, Deus da qualidade. E Ele quer qualidade em nós. Qual é a qualidade em nós? Cristo. Mas ainda temos borras da nossa existência, ainda fezes desse vinho, nas quais
está deitado, a gente fica confortável ali com aquelas coisinhas, aquela borrazinha, lugar certinho. Você deita e se acomoda, tem um lugar certinho de você se acomodar. Mas o Senhor tem que mandar os transfegadores. Precisa. E esses transfegadores, Deus manda eles de diversas maneiras, diversas circunstâncias, situações. Às vezes nós não sabemos o que é gratidão. Nós não sabemos o que é contentamento. Ah, você não está contente? Não te agrada? Ah, tá bom. Então esse assunto que você não está contente, não lhe agrada mais, vamos tirar. Aí quando tira, oh Senhor, meu Deus. Nós não aprendemos ainda o que é contentamento. Está satisfeito com o que o Senhor nos deu, e aí... E o Senhor nos ajude, irmãos. Então, precisa-se ser mudado de lugar. Precisa esse vinho ser mudado de vasilha em vasilha. Aí quando você encontra aquele irmão em um outro tempo lá, poxa, estou percebendo que está fluindo alguma coisa aí. Porque um pouco da borra ficou para trás, irmãos. Aquele irmão já avançou um pouco mais, ele foi mudado e ele diminuiu. Óbvio, se você tem 1 litro de vinho, deve ter talvez 50 ou 100 ml de borra. Já ficou para trás. Você ficou menor. Você agora é 900 ml. Na próxima passagem é 800. Aí lá vai. E mais do Senhor vai ali. Vai crescendo. O Senhor vai crescendo na quantidade. Quando você chega em 500 ml, aí já está equilibrado. 500 ml... Tá, então o Senhor está crescendo, o Senhor vai avançando. Aí 51% é o Senhor, 49% é você. Olha, o negócio já está ficando... Aí as porcentagens é assim, irmão. Mas para que isso aconteça, tem circunstâncias que para nos levar à maturidade são dolorosas. Mas os transfegadores, eles estão a serviço de Deus. Eles precisam nos pegar e nos mudar de vasilha em vasilha. Vamos continuar nesse verso mesmo. Romanos 2. Eu vou ler essa primeira parte, os irmãos já conhecem, já falei para os irmãos sobre esse assunto. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da mente. Olha o assunto da mente. A mente precisa ser renovada, irmão. Olha o assunto de ficar essa borra para trás. Ficar aqueles pensamentos, aquelas coisas para você ficar para trás. Aquele irmão já está com os novos pensamentos de Cristo, já está ganhando o coração dele, ele já deixou aquele negócio para trás, aí ele vai ser mudado de novo. Os sentimentos, o pensamento de Cristo começa a inundar o coração dele. Ele começa a ver os irmãos com um olhar diferente. Olha o assunto. Começa a ver os irmãos diferente. Ô, irmãos. Antes ele via aquele outro irmão como problema, agora ele olha como uma oportunidade de Cristo. Com os pensamentos de Cristo, ele já começa a olhar, esse irmão é precioso, eu preciso amar ele, porque o Cordeiro de Deus deixou a sua glória e me amou mesmo eu sendo quem eu sou. E agora está me vindo ao coração os pensamentos novos a respeito daquele irmão, a respeito daquela irmã. Eu preciso considerá-lo. Nós precisamos nos estimularmos uns aos outros, não é isso? Para as boas obras. Como é que eu vou estimular os irmãos se eu não vejo ele com olhos diferentes? Ah, aquele irmão é problemático. Antes você vinha, aí passou o transfegador, veio, trocou você de vasilha e ficou um pouco daquela borra lá. Aí agora, opa, aquele irmão, que precioso é ele. Ele tem um dom, Senhor, e eu preciso daquele dom. Você vai investir, irmão, na vida do seu irmão, da sua irmã. Ô, irmãos, como nós precisamos. Nós precisamos ser transfegados. Nós precisamos observar o que Deus tem feito ao nosso redor. Mas aí, aquele espírito de Cristo não, perdoe. Aquele espírito de crítica, que está naquela borra, o Senhor já viu, precisa ver os transfegadores e mudar você, e já ficou lá aquela crítica, seus olhos começam a brilhar. Eu começo a ver os meus irmãos como oportunidades de Deus. Opa, todos eles são preciosos. O que é que aquele irmão está orando? Olha só, que oração. Aquela irmã, você viu a oração que ela fez? Diferente, irmãos. Nós só tínhamos crítica, mas aí Deus nos pega e nos muda de vasilha.
Agora eu consigo enxergar o Cristo precioso no meu irmão. Ainda tem borra ali? Tem, mas a gente ora junto para Deus tirar a borra. Nós nos abençoamos, procuramos o bem um do outro, nós intercedemos. O Espírito traz carga. A gente fala de ser intercessores. Como que eu vou ser intercessor pela igreja? Me colocar diante do Senhor pelos meus irmãos, se eu os não vejo com os olhos de Cristo? Até o gosto da sua oração é perceptível. Não se enganem não, irmãos. Não se enganem. Há irmãos e irmãs sensíveis no Espírito. Estão crescendo, estão percebendo as notas de Cristo saindo no ar quando alguém ora. É por isso que o assunto de estar no Espírito é importante. Porque também está percebendo quem está orando na carne. Orando de qualquer maneira, querendo preencher o tempo. E o assunto não é esse. O assunto é tocar no trono. Para que a graça flua para os irmãos e irmãs. Então alguém que está sendo tocado no seu profundo, no seu interior, as borras estão ficando para trás, os olhos começam a brilhar. E começa a, cada conversa simples, cada encontro com qualquer irmão e irmã, o ouvido espiritual está atento. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Qual é a finalidade da renovação da mente? Dessa borra da crítica, a borra do desprezo, a borra da indiferença ficar para trás. A mente precisa ser renovada. Então, se essas borras começam a ficar para trás, o que é que vai acontecer conosco? Para que experimenteis, dokimazen, no original, no grego, para discernirdes. Esse aqui, nesse assunto aqui, está um ponto de reflexão, uma encruzilhada, digamos assim, um assunto da onde nós não podemos passar de qualquer maneira. Para que discernais qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse discernir aqui, é um assunto de discernir no Espírito. Então, se eu e você não começamos a andar no Espírito, percebendo o Senhor nas coisas e nos irmãos, percebendo a vontade de Deus no nosso caminho, no nosso ambiente, então nós já estamos sendo privados do crescimento espiritual. A maturidade espiritual não alcançaremos se não tivermos discernimento espiritual. Por que isso? Para que a mente é renovada para quê? Para discernir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí, quando nós damos uma passada pelos evangelhos, a gente começa a perceber que, começando pelo Senhor Jesus, eu notei algumas... Não aqui. Deixa eu ver. Bom, nós começamos a perceber que o nosso Senhor, Ele fala muito claro em algumas passagens, que Ele veio para fazer o quê? A vontade de quem? A vontade do Pai. Esse era a sua meta, esse era o seu alvo, essa era a sua vida, era a sua expectação, era a sua esperança, tudo era a vontade do Pai. Por isso que Ele viveu como viveu. Porque Ele interpretou claramente a vontade de Deus para a vida dele em tudo. Tudo que ele fazia é para a glória de Deus, e ele não buscava a sua glória própria, sempre está falando do Pai. Então, para discernir qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E às vezes nós não estamos crescendo porque nos falta esse discernimento. Deus está vindo, trazendo um transfergador para a sua vida.
mas você não teve a mente renovada. Você está acostumado, deitado nas fezes do vinho, naquela borra a vida toda, e você não percebe que lá na esquina Deus, o transfegador já está vindo, vai te levar, vai mudar você de vasilha em vasilha, vai tirar uma porcentagem de você, para que Cristo seja acrescentado. Então o que acontece conosco? Coice, nós nos opomos, é o diabo, e você não percebe o ambiente. Ô irmão, isso é muito triste, isso é muito triste, e isso diz respeito a crescer espiritualmente, chegar à maturidade, ou ficar criança a vida toda. Imagine, irmãos, imagine, eu vou usar aqui como exemplo, o nosso amado irmão já está com o Senhor na glória, graças a Deus, não vai se importar com isso. Imagine todo domingo, irmão Olímpio sendo levado para o serviço de criança. Ô irmãos, isso é triste, não é, irmãos? Isso é triste, e pode estar acontecendo conosco, por falta de discernimento. Nós não discernimos as circunstâncias que o Espírito está preparando para levar de você somente a borra. Somente a borra. Ele não quer lhe destruir, ele quer levar a borra, mas essa borra faz parte de você. Convém que ele cresça e que eu diminua. A gente canta, a gente ora, mas o Senhor tem interesse em levar essa borra aí. E os transfegadores vêm não com outra intenção, mas de levar de nós esse gosto amargo, esse amargor na comunhão, essas coisas apressadas, essas coisas que não vêm do Espírito. Tudo isso, irmão, e essas coisas estão constituídas em nós. Você vê ali o vinho e vê a borra, mas se você mexer tudo, mistura tudo, é vinho, é borra, mas só que o Senhor já viu a borra, e Ele tem interesse nessa borra, de jogar ela para o mato. Mas, aí eu me lembrei, enquanto meditava sobre isso, irmão Delcio falando, eu não entendia. O irmão Delcio falava: ô irmãos, vamos dar boas-vindas à tribulação quando chegar na sua. Ô, tribulação, seja bem-vindo aqui, ó, tem um lugarzinho aqui, pode sentar aqui, seja bem-vindo à minha casa. Mas se em nós há o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, você já começou a discernir no seu espírito, porque, irmãos, você começa a discernir a você mesmo, não é o outro não, irmãos. Você começa a discernir, o Espírito lhe abre, você começa a ver, oh, que borra, aquilo traz uma dor no coração, uma tristeza, meu Deus, eu sou essa pessoa, meu Deus, que isso, que sofrimento eu causo para meus irmãos, meu Deus, para o marido, para a mulher, meu Deus, que dificuldade. O Espírito começa a lhe dar uns lampejos assim, eu digo: oh Senhor, tenha misericórdia, eu não sei como me suporta, meu Deus. Aí o Senhor começa a levar você para meditar: Senhor, tem de compaixão, como eu sou. Aí vem um transfegador, vem uma tribulação: Senhor, muito obrigado, Senhor, bendito seja o teu nome, senta aqui, tribulação. Porque você sabe que o propósito de Deus é levar a borra, não é levar você fora, é trocar você de ambiente. Ah, Senhor, que o Senhor nos ajude. Eu penso que por causa do horário eu parar por aqui. Se o Senhor nos conceder graça, no próximo domingo avançarmos nesse assunto aqui, com a graça do Senhor. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a discernirmos essa boa. Às vezes, sabe o que acontece conosco? Nós estamos igual aquele moço que recebeu o talento e chega lá: Senhor, sabendo que o Senhor era, me ajuda meus irmãos, severo, que o Senhor o quê? Ceifa, aonde não plantou. Então, a mente não foi renovada dele, ele tinha uma visão inadequada de Deus, e aí ele enrolou o talento e chega lá: aqui, Senhor, porque eu sabia disso, papai, ele escondeu, mas o Senhor tem interesse nos juros. Porque você não colocou no banco, nos banqueiros lá, no Deus banqueiro, porque o Senhor, já que você não negociou, se você desse aos banqueiros, ia ter juros.
Juros compostos, que é a oitava maravilha do mundo, juros sobre juros. O Senhor tinha interesse, e tem interesse no nosso talento, que renda juros sobre juros. O Senhor tem interesse. Você não negociou porque você não deu aos banqueiros. Então, aquele moço lá não tinha mente renovada. Então ele via o Senhor como um severo, ele não conhecia o Senhor. Ele não discerniu que aquele Senhor tinha uma vontade tão profunda, boa, agradável e perfeita. E às vezes nós não estamos vendo isso, e a nossa porta já está com aquele banner. A gente mandou fazer um banner lá, fechado, botou cadeado e tal, para tribulação aqui não entra não, viu? Tribulação, essas coisas, não, aqui é só vitória, só tá. E aí, continua lá, o que está lá dentro é o quê? Continua a borra lá, deitado na borra do vinho. Transfregador, não, aqui não é bem-vindo o transfregador não. Eu não posso ser mudado de vasilha, está tudo tão bom. Quer dizer, para quem ainda não se viu aos olhos do Senhor, ainda não viu que Ele é um Deus tão amoroso que tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. Mas aquele moço lá, da parábola, ele não viu isso. Oh, irmãos, ele não viu. Ele não viu. Então, aí ele vai ter que ir para as trevas exteriores, né? Que o Senhor nos ajude. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pedimos tão somente a graça, Senhor, de nos submeter ao Espírito Santo, permitindo ao Senhor que faça o que tu queres, Senhor. Faça o que está no teu coração. Nos ajude a submeter. Abre os nossos olhos, para que possamos discernir qual seja a tua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nesses dias que são difíceis, Senhor. Oh, Senhor, nós precisamos, Senhor. Precisamos de discernimento espiritual para entrar nas realidades que o Senhor já tem para nós, as quais nós temos muitas vezes negligenciado por anos, Senhor. Abre os nossos olhos, ajuda-nos a entrar, ajuda-nos a permitir que esses transfregadores, Senhor, nos mude de vasilhas em vasilha, para que o Senhor cresça e nós venhamos a diminuir. Bendito seja o teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo, e nos ajuda a continuarmos a meditar nessa palavra, a irmos diante do Senhor, para que haja fruto em nossas vidas, Senhor. Por amor do teu nome, Senhor, nos ajude. Em nome de Jesus.